Amados irmãos em Jesus, boa noite. Obrigado pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos no nome de Jesus. O amor dele nos reuniu, que possa entrar nos nossos corações, né? E o nosso peito explodir de alegria, de bênção, de amor, de felicidade e de luz, em nome de Jesus. Vamos aos recadinhos. Desligar os benditos celular, manter o silêncio, né? O silêncio é uma prece e o silêncio faz parte do tratamento. Manter o pensamento o mais elevado possível, né? A gente vai receber conforme a gente se ligar com as forças espirituais, com o bem, com a energia que já está presente aqui nessa casa. E também ajuda a espiritualidade a fazer o trabalho deles, né? A gente lembra mais uma vez de usar os recursos da casa. Atendimento fraterno, o passe físico e espiritual, visitar a nossa biblioteca, procurar o tratamento, o aconselhamento, né? E estar sempre estudando, sempre orando e sempre vigiando. Porque não é fácil, a gente é falho, né? Mas a gente está no caminho. E isso é uma bênção, isso é o que mais importa, né? A psicografia de hoje está aqui. Vamos ler a psicografia de hoje. Chama assim, conhecimento infinito. O conhecimento, tal como o universo se expande. Muito sabiamente Sócrates salientou que nada sabia. E se o maior sábio da antiguidade o afirmou, o que diremos nós, estudantes do primário? Um dos grandes aspectos do estudo é adquirir a noção da própria ignorância. E nesse ponto adquire-se também a humildade, a sabedoria de sua própria pequenez, de quão quiméricas são as noções da matéria e do universo que ainda temos. A atividade da aquisição do conhecimento é eterna, como eternos e infinitos são os atributos de Deus. Haverá um dia que saberemos tudo? Não sabemos. A nós, aprendizes ainda do amor, resta permanecer com a fé e a esperança de obtermos um degrau a mais na escada infinita de ascensão espiritual. Escada essa longa e laboriosa, mas também repleta de felicidade e satisfação para o espírito sequioso do saber. Que a divindade nos conceda a perseverança e a curiosidade para sempre buscarmos mais conhecimento, para que nos tornemos melhores servidores do Cristo e de Deus. Pois sábio não é aquele que sabe muito, mas aquele que se sabe ignorante, tal como o menino que brinca com as conchas, ignorando o infinito oceano à sua frente. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo os acompanhe. Verônica. Mensagem recebida pelo Alexandre, aqui na nossa casa, no dia 5 de maio desse ano. Amém. Vou fazer a oração. Então vamos fechar nossos olhos nesse momento, abrir os nossos corações, abrir a nossa alma, o nosso entendimento e a nossa mente. Que Deus abençoe a nossa irmã Marcela, que vai trazer algumas palavras de amor, de luz e de conforto. Para que a nossa sabedoria, como foi dita na mensagem, aumente. Porque, como foi dito também, o crescimento é infinito. Até Jesus, até Deus, continua trabalhando até hoje. E com ti, Jesus,
continua aprendendo até hoje, tenho certeza. E está aqui conosco, a nos abraçar, a nos cuidar e a nos dar esperança. Pai, obrigado por esse momento. Abençoa cada um de nós, abençoa essa palestra e esse tratamento. E de antemão já agradecemos pelo teu amor, pelo teu carinho e suas bênçãos, em nome de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, e graças a Deus. Vamos ouvir a irmã Marcela falar de Deus para a gente. Boa noite a todos. O tema que nós trouxemos, então, para que a gente possa conversar um pouquinho hoje, é vigilância, né? O tempo da vigilância. Então, nós vamos começar contando uma história que nós achamos tanto no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, quanto no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, no capítulo 21, que é justamente intitulado A Lição da Vigilância. Então, Jesus, ele tem aquele famoso diálogo com seus apóstolos, né, que nós já conhecemos, que ele pergunta para eles quem que as pessoas dizem ser o Filho do Homem. E aí, os seus apóstolos começam a responder que uns dizem ser Jeremias, outros dizem ser Elias, outros dizem ser João Batista. E aí ele pergunta, mas e vocês? O que vocês dizem? Né? Porque essas são respostas de pessoas que não conviviam com Jesus. E aí, Simão Pedro, dando a perceber que ele estava sendo inspirado pelo alto, responde, tu és o Cristo, o Salvador, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus se sentiu muito feliz com aquela resposta de Simão Pedro e respondeu, bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou estas verdades, mas sim o meu Pai que estás no céu. E você abriu o seu coração para Deus e permitiu que Ele falasse através da sua palavra. E aí ele diz, e você é Pedro, e é sobre essa pedra que eu vou edificar a minha igreja. Simão se sentiu muito feliz com aquela resposta de Jesus, e ele sentiu que naquele momento ele teve ali um triunfo espiritual. E aí Jesus continuou conversando com os seus apóstolos sobre o que estava vindo, dizendo que o Calvário estava próximo, que seria necessário que as Escrituras se cumprissem, que ele sofresse, que ele padecesse. Então Jesus começa a contar tudo o que iria acontecer, né? Tudo que ele iria sofrer. E aí os seus apóstolos, eles são tomados de assombro, né? De silêncio. Eles ficam emocionados, comovidos com aquelas palavras de Jesus. Então Simão Pedro se aproxima pertinho ali de Jesus e fala com ele em particular e pergunta, e fala, Jesus, mas não é certo que você passe por isso. Essas suas palavras nos fazem pensar, cadê Deus? Essas suas palavras nos fazem imaginar que Deus não é justo. E aí Jesus, com toda a sua serenidade enérgica, fala para Simão, Simão, retira essas palavras. Será que até você só compreende as coisas dos homens e não compreende as coisas do Espírito? Afasta-te de mim, porque agora você está falando através dos espíritos do mal. E aí Simão se sentiu triste. O dia, né, anoiteceu, e aí outro dia amanheceu. Simão viu que Jesus estava tratando ele normal, porque Jesus não é como a gente, né, que fica bravo, que fica ressentido. Jesus continuou ali sendo amoroso, amigo, mas Simão continuou com aquilo no seu coração e foi falar com Jesus. Falou, mestre, por que você pediu para eu retirar as minhas palavras de discípulo preocupado, de discípulo sincero? Você disse que eu tinha falado através de Deus, que Deus tinha falado através da minha voz. E 1 minuto depois disse que eu estava falando através
dos espíritos inimigos da luz? O que aconteceu? E aí Jesus diz: Simão, você ainda não aprendeu a importância da vigilância dos nossos pensamentos. Porque na Terra basta um pensamento de amor para a gente ser elevado ao céu. Mas também basta uma palavra inútil, um pensamento menos digno, para que o homem seja conduzido às trevas pela sua própria imprevidência. Então aqui Jesus ele está dizendo para Pedro e dizendo também para cada um de nós a importância da gente vigiar os nossos pensamentos, a importância de como o nosso pensamento ele é poderoso. Não a fim de nos tornarmos pessoas melindrosas, pessoas que têm medo de tudo e quer se afastar de tudo e acha que tudo é pecado, mas para que a gente compreenda essa potência que é o nosso pensamento. Porque o nosso pensamento ele é criador e nós sabemos, né, que com todo o poder vem grandes responsabilidades e o pensamento ele realmente tem muito poder. Então nós precisamos estudar o pensamento para que a gente compreenda que ele é a razão principal ou da nossa elevação ou do nosso rebaixamento. Nós nem sempre vamos conseguir escolher com quem a gente vai conviver, o que vai acontecer com a gente, o que a gente vai ouvir. Muitas coisas acontecem sem a nossa vontade, mas nós sempre, em qualquer circunstância, nós somos livres para pensar o que nós quisermos. Então, o nosso pensamento, como já dissemos, ele é criador. Nós somos co-criadores, né? Criamos em menor escala, mas o que nós criamos pode ter proporções muito grandes, boas ou más. Por isso, a importância da vigilância. Nós estamos ali há milhares de anos, utilizando o nosso pensamento para o mal, para as destruições, milênios, né, de sofrimento e de dores, viciando os nossos pensamentos através das nossas paixões. A gente se escraviza, né, por conta das nossas paixões. Caminhos esses que nós escolhemos pela nossa própria vontade. Então, nós estamos profundamente habituados a orientar erroneamente os nossos pensamentos. E esse é o momento, agora que nós temos esse conhecimento evangélico, agora que nós temos esse conhecimento do Espiritismo, esse é o momento de nós alcançarmos a liberdade. Porque, ao contrário do que muitos pensam, a liberdade não é fazer o que se quer, a hora que se quer, né? Aquela história de, é meu corpo, é a minha vida, só se vive uma vez. Essa não é a real liberdade. A real liberdade, ela é disciplinada, ela tem bom senso, ela sabe o que é bom, o que não é bom, o que se deve ou não fazer. Essa que é a verdadeira liberdade, porque caso contrário, se a gente se rende às nossas paixões, aos nossos caprichos, logo nós vamos ser prisioneiros das consequências das nossas atitudes. Nós lembramos das palavras de Paulo quando ele escreve aos Gálatas e ele diz: foi para a liberdade que o Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Nós podemos pensar, quem é o ser mais livre que nós já conhecemos? Jesus. Quando Jesus ele veio aqui na Terra, ele já veio como um Cristo, como um Messias. Ele tinha a liberdade de ir e vir e de se conectar com todos os seres mais elevados. Mas ele veio e cumpriu até o fim os desígnios de Deus. Ele sofreu incompreensões, ingratidão. Ele padeceu ali a ingratidão dos seus seguidores, traições, mas ninguém nunca se fez mais livre do que Jesus. Porque ele vem para nos ensinar justamente que a liberdade, ela pede para a gente disciplina, ela pede para a gente responsabilidade. Porque caso contrário, nós vamos nos emaranhando tanto nesses nossos desejos, nesses nossos caprichos, e é justamente isso que nos faz reencarnar cada vez mais endividados, cada vez mais desesperados. E os benfeitores espirituais, eles têm trazido para nós ensinamentos renovados, né? Muitos ensinamentos sobre a importância dos nossos pensamentos, sobre a importância da nossa atitude mental. Mas nem nós, espíritas, ainda damos tanto valor para esse tema,
né? A gente ainda não deu o devido valor à necessidade que nós temos de selecionar o que a gente emana e tudo o que a gente capta. E é justamente aí, né, nesse intercâmbio de pensamentos, que está o mistério, tanto da nossa saúde quanto da nossa doença, da nossa paz e do nosso desequilíbrio. Porque quando nós conquistamos o raciocínio, quando nós adquirimos a consciência, nós adquirimos também a faculdade de elevar o nosso padrão moral. Né? Quando nós saímos ali da época primitiva, dos nossos instintos, nós passamos a saber o que é certo, o que é errado, o que nós devemos fazer ou não, o que nós devemos pensar ou não, né? E isso para todos os seres humanos, porque nós sabemos que a lei de Deus está na consciência de cada um. Só que quando a gente se torna espírita, a nossa consciência é ainda muito mais clarificada, porque os espíritos, eles nos trazem conhecimentos que vão além da matéria, né? Conhecimentos que vão além do limite físico. Então nós aprendemos que o pensamento ele é criador, nós aprendemos que o pensamento ele é a linguagem universal, então é através do pensamento que nós conseguimos nos comunicar com todas as criaturas encarnadas e desencarnadas. É através do espiritismo que nós aprendemos que aquilo que nós vibramos é justamente com quem nós vamos nos sintonizar. Então a gente aprende que nós somos o que nós pensamos. Então, a gente aprende que essa sintonia, que esse pensamento é muito importante, né? Porque fala sobre a nossa própria essência. E aí nós podemos nos perguntar, tá, mas por que o pensamento ele é tão importante? Porque quem sabe o que eu estou pensando? O pensamento não é um problema meu, uma intimidade minha comigo mesmo? Por que eu deveria me preocupar com isso? Primeiramente, você sabe o que você está pensando. Você sabe se é um pensamento bom ou se é um pensamento ruim. E nós, através desses pensamentos, a gente pode se adoecer. A gente se faz mal. Pensamentos obsessivos, de vingança, chega que começa a fazer mal fisicamente. Kardec, no livro Obras Póstumas, ele diz que o homem, não raramente, ele é um obsessor de si mesmo. Então, a gente nem precisa do espírito obsessor para nos fazer mal. Nós mesmos somos nossos próprios antagonistas por conta dos nossos tipos de pensamento. A gente mesmo se obsedia. E aí, claro, é muito mais fácil a gente culpar os espíritos, né? Então a gente fala, não, eu vou na casa espírita, vou passar por um tratamento de desobsessão para pedir para tirar esse espírito de perto de mim. E aí tudo bem, pode acontecer. Você vem, você passa por um tratamento espiritual, o espírito ele é retirado, mas a gente abre um parênteses para dizer que se o espírito ele é retirado por mérito dele, né? Ele não é retirado e colocado à parte ali, ele é retirado para ser tratado, para ser amado, porque ele é um filho de Deus tanto quanto nós, né? Então esse espírito ele pode até ser retirado, mas se você continua com os mesmos pensamentos, com as mesmas atitudes, com a mesma invigilância, o problema era o espírito ou era você? Você está abrindo brecha para se auto-obsediar ainda e também para que outros espíritos cheguem até você. Então, é muito importante que a gente pense sobre isso, né? E aí Kardec ele continua dizendo, alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta derivam do espírito do próprio indivíduo. Ou seja, nós aprisionamos a nós mesmos, nós somos vítimas de nós mesmos, né? E aí, a inveja, o ciúme, enfim, todos esses tipos de pensamentos recorrentes que a gente não cuida, né? Tudo isso faz com que a gente esteja se auto-perturbando. Mas quando a gente não cuida disso, aí realmente pode vir a se instalar uma obsessão como a gente realmente conhece, né? Do desencarnado para a gente. É claro que nós entendemos também que a obsessão, né, ela pode existir em qualquer tipo de relacionamento humano que exista algum tipo de desequilíbrio, não apenas entre desencarnado e encarnado. Então, eu posso estar linda por fora, né, muito bem vestida, falando muito bem, mas se eu tenho pensamentos enfermiços, maldosos, né, pensamentos maliciosos, eu vou estar vinculada com as mesmas mentes
que pensam e sintonizam como eu. É isso que acontece. Então, se eu sei que os meus pensamentos não são bons, que as minhas atitudes não são boas, com quem que eu pretendo estar sintonizado? A sintonia, ela é uma lei, né? Não temos como fugir disso. E aí, falando, né, desse caso de obsessão, que é muito importante quando a gente fala da questão da vigilância e da questão do pensamento, a obsessão, embora a gente saiba que a sua gênese, né, que o seu início tenha começado lá em outras vidas, nessa vida ela se instalou justamente por conta da invigilância. Porque nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos. Nós somos responsáveis por quem nós estamos sintonizando. E para que a obsessão ela se inicie, é preciso que a gente dê brecha. É preciso que a gente sintonize, né, ali com ele, que a gente dê abertura. Caso a nossa fé, os nossos pensamentos, as nossas atitudes estejam em desacordo, esse espírito, né, ele vai conseguir, sem grande esforço, se ligar a gente. Então, a gente não vai entrar no mérito de como essa obsessão ela pode ter se iniciado. Mas o que nós gostaríamos de dizer é que nós temos o costume de tratar, né, o obsediado como vítima e o obsessor ali como o algoz, como aquele espírito que é ruim. Mas, na verdade, ambos são espíritos invigilantes, né, que precisam de cooperação e de ajuda amorosa, mas só houve essa ligação porque nós demos a brecha. Então, vamos imaginar o seguinte: eu sou uma pessoa que eu gosto muito de fazer fofoca, muito. Aí, o espírito, ele se liga a mim, ele vai ali naquele ponto que ele sabe que eu gosto, que eu já tenho enfim, aquilo que ele sabe que eu faço, né? Que eu já tenho aquele costume. Então, ele vai plantar ali, ele vai aumentar aquele nível de fofoca que eu faço. E aí eu vou fazer, eu não vou perceber que é uma influência espiritual. Por quê? Porque eu já sou assim normalmente. Então, se eu sou uma pessoa muito ciumenta, o espírito ele aumenta ali a dose de ciúme, eu não vou perceber que é uma influência espiritual, porque eu já sou ciumenta, eu já sou daquele jeito. Portanto, então o que a gente faz se a gente não consegue sempre saber se é uma influência espiritual ou não? Nós precisamos trabalhar fortemente na nossa reforma íntima. Nós precisamos trabalhar fortemente no que nós temos dentro de nós, nos nossos pensamentos. Porque senão a gente está tão ligado ali com aquele plano inferior que realmente a gente não vai fazer distinção do que é nosso ou do que não é nosso. Por isso que Jesus ele nos fala, né, que nós precisamos vigiar e orar, porque nós não saberemos quando é o tempo. E realmente a gente não sabe quando nós vamos ser tentados, quando nós vamos ser provados. Por isso que nós precisamos construir dentro de nós o reino, né, de Deus cada vez mais forte. Que nós precisamos ler, que nós precisamos estudar, que nós precisamos nos sintonizar com coisas boas, para que a gente consiga não sermos influenciados, né? E essas influenciações, elas começam de forma sutil. Então, nós precisamos pensar o que a gente assiste, o que a gente lê, o que a gente conversa. Será que eu devo continuar com isso? Porque na questão do pensamento, ninguém pode nos ajudar. Eu não sei o que vocês estão pensando, eu não posso pensar por vocês. Então, a única forma de nos fazer reverter isto, né, é que a gente se policie, que a gente realmente tenha essa disciplina e que a gente entenda que o pensamento ele é muito importante, né, para a nossa saúde e também para a nossa doença. Chico, ele falava que nós devemos combater os maus pensamentos com a mesma determinação que a gente combate uma infecção que nos agride os organismos. Por quê? Porque o mau pensamento, ele nos envenena. O mau pensamento, ele nos cria doenças. E Kardec, ele diz que o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual, eles são ligados molécula a molécula. Ou seja, se eu não estou bem espiritualmente, logo eu também não vou estar bem fisicamente. Não tem como nós termos essa separação, essa distinção, né? E os bons espíritos, eles estão aqui
nos orientando, trazendo todo tipo de literatura para que a gente consiga compreender melhor tudo isso. Mas cabe a nós lermos, estudarmos e praticarmos acima de tudo, né? Por exemplo, tem uma história, para finalizar, que a gente encontra no livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert, que ela fala o seguinte, que tinha uma moça que ela era, desde novinha, assim, sempre teve muitas dores, muita doença, mas os médicos não encontravam as causas daquelas dores, e principalmente nas pernas, né? Ela andava ali, sempre teve muita dificuldade, começou a frequentar a casa espírita e ficou frequentando durante muitos anos, e por estar muito assídua, ela passou também a frequentar as sessões mediúnicas. E aí, um certo dia, um espírito se manifestou e disse que tinha sido escravo dela na última encarnação. E por ordem dela, ele tinha sido amarrado em correntes e tinha morrido de fome e de sede. E por isso ela sentia essas dores, porque ele obsediava ela, como que amarrando, acorrentando as pernas dela também. E ele disse, se ela me pedir desculpa, eu vou embora. E ela se negou a pedir desculpa para um escravo. Então, ela continuou frequentando a casa espírita, continuou tomando seus passes semanalmente, mas é o ponto que nós queremos chegar. Frequentava a casa espírita, mas só de corpo físico. O espírito dela, realmente a alma dela não estava ali. Ela tinha o conhecimento, mas ela não tinha a prática. Ela tinha a religiosidade, mas ela não tinha o amor. Ela não teve a mudança externa, aliás, ela não teve a mudança interior, né? Então, não adianta nós termos essa mudança externa de vir à casa espírita apenas para fins ritualísticos, sendo que internamente a gente continua dando asas aos nossos pensamentos doentes. Nós olhamos para a pessoa, estamos aqui, né, exteriormente abençoando ela, mas por dentro a gente está esganando a pessoa. Não é isso que não pode acontecer. Nós precisamos, antes de tudo, mudar internamente. Nós precisamos fazer um esforço para mudar, né, para direcionar para o bem os nossos pensamentos e, em consequência, as nossas atitudes. Então, nós vemos uma pessoa que frequenta a casa espírita por anos e anos, não estava evangelizada. E nesse livro mesmo, a Sueli, ela fala que existem muitas formas de escravidão, mas só existe uma forma de libertação, que é Jesus, que é nos evangelizarmos, para que a gente construa de dentro para fora, porque não basta parecer, é preciso ser, é preciso que antes de tudo a gente compreenda que o bem é necessário. Por que fazer o bem? A gente precisa aceitar isso no nosso coração. A gente precisa ter certeza de que o bem é o melhor caminho, de que o amor é o melhor caminho. Senão a gente vai fazer tudo por aparência, mas interiormente nós vamos ser pessoas invigilantes. Nós vamos ser pessoas que continuam a se auto-obsediar, né? A gente mesmo vai cavando uma cova para a gente mesmo cair. Portanto, por isso que nós queríamos hoje falar sobre a vigilância, né? Porque é comum que nós tenhamos pensamentos de ciúme, de raiva, de preguiça. É comum, porque nós ainda somos seres imperfeitos. Mas nós precisamos, então, saber que isso é errado, tentar diminuir, né? Mudar ali a direção dos nossos pensamentos. Então significa que se eu estou tendo esses pensamentos, eu estou obsediada? Não, não significa isso. Mas pode acontecer, por exemplo, se esses pensamentos estão muito repetitivos, se esse sentimento de tristeza, de angústia estão muito repetitivos. A gente precisa se observar, né? E então, para que isso não aconteça, antes de tudo, precisamos estar vigilantes, precisamos nos fortalecer, precisamos estar atentos com Jesus. E nós não estamos falando isso para que a gente fique com medo, para que a gente se sinta, né, melindrado, não é isso. É porque a única forma de libertação real é o conhecimento. Nós precisamos saber que isso existe e precisamos saber como nos livrar disso. Por isso que o Espiritismo, ele traz
tantas coisas sobre esse assunto, para que a gente possa estudar e compreender realmente com o nosso coração, né? Façamos a nossa parte, e não apenas para essa encarnação, mas para as próximas também, porque viver bem hoje é viver em paz amanhã. Muito obrigada a todos, boa noite. É isso aí. Quem tem olhos de ver, que veja. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça, né? Amém. Eu peço licença para contar uma história rapidinho. Diz que um muro dividia o céu e o inferno. E tinha um rapaz em cima do muro. E os anjos do lado do céu ficavam chamando ele para pular para lá. Mas o diabo não chamava ele para pular para o outro lado. E ele falou: você não vai me chamar para pular para o outro lado? Ele falou: não, o muro também é meu. Se a gente ficar em dúvida, a gente está perdido. A Marcela falou aqui sobre certeza. A gente tem que ter certeza do que a gente quer. Então a gente agradece a Deus, a Jesus e a Marcela por essas palavras. Agradecemos pela nossa vida, por esse momento, por essa oportunidade, por todas as bênçãos aqui recebidas, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, abençoe o trabalho de passe, nos leve em paz e decididos a seguir o caminho da luz para as nossas casas, em nome de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, e graças a Deus.